Olá, meu nome é Lotus, essa é minha irmã Calico. Olá! E esse é mais um episódio do podcast Autoconhecimento na Prática. Nesse episódio a gente vai falar de sabotador. Então, sabotador interno, também às vezes as pessoas chamam de predador da psique ou perseguidor da psique. A gente usa, é aquela crítica de quando você começa a pensar, por que eu tô fazendo isso, eu não devia estar fazendo isso, ou putz, fiz errado de novo. Depende de cada pessoa. Mas você vai reconhecer quando você pensar naquela voz que vem te criticar, te colocar para baixo, te cobrar. Muitas vezes vem te cobrar a ter atitudes ou agir de tais formas, né? Você não está agindo bom o suficiente, ou você não fez direito isso, ou você não devia ter falado aquilo, né? E fica voltando aquela situação. Poxa, por que você fez isso? Analisando as situações e atitudes que você teve, se aquilo foi certo ou se foi errado. Acho que às vezes você não tem nem consciência que é uma voz, né? Você só ou se cobra para fazer muito isso ou para Isso, não fazer, sem perceber que na verdade é um mecanismo dentro de você. Você acha isso. que é só você mesmo toda hora que você se Sim, algumas pensa assim. pessoas chama também às vezes de autocrítica. Então, algumas pessoas acham que é ela mesma, né, que tá se criticando. Porque no fundo é, né? Tipo, quando a gente fala da psique, a psique é você, é a sua cabeça. Quando a gente vai estudar a psique, a gente meio que tem que, né, identificar. Tipo, a casa onde você mora, tudo é a sua casa. Mas se você for analisar, na minha casa tem um quarto, tem a cozinha, tudo isso faz parte da sua casa, né? Ou se você pensar mesmo no corpo. O corpo é uma coisa Isso. só, mas a gente separa eles em órgãos, em sistemas, Exatamente. né? Em Ou células. mesmo em perna, braço, né? É a mesma coisa. A sua psique, a sua mente é uma coisa só. E funciona junto, como uma unidade. Mas quando a gente vai analisar, a gente vai falar, por exemplo, se fosse o corpo, eu ia falar, a mão serve para isso, o pulmão serve para isso. Para que serve essa parte, né, gente? Aí chegamos, né, no X da questão, O apêndice. Para que serve o o apêndice? apêndice. Eu não estudei medicina, eu não sei se o apêndice tem uma utilidade. Só para inflamar. Se ele serve só Dizem que para é só para inflamar. inflamar. Mas o sabotador, apesar das pessoas acharem que ele é igual um apêndice que serve Que só serve para para inflamar. inflamar, ele tem uma utilidade. Nossa, o apêndice Oh! descobriu uma utilidade. Então é muito comum pensar, já que a gente está na utilidade, que ele é como se fosse uma. Essa palavra não é boa, né? Mas uma espécie de aberração, assim, uma coisa errada, que serve só para te perseguir. E por isso, muitas pessoas colocam que você tem que combater, como se fosse um vilão dentro da sua psique. Então, eu não entendo por que a gente teria nascido com um vilão dentro da nossa psique, né? Mas essa ideia é bem popular de achar, então, que ele é um vilão e que ele não tem utilidade nenhuma e que você tem que ficar combatendo ele. Sim, Tudo dentro da sua psique tem a sua função, então. exatamente. Tudo dentro da sua psique tem uma função. E a função dele, ela tá ligada a uma coisa um pouco, vamos dizer assim, a uma psique que não tá saudável. Hum, E aí, o sabotador é uma ferramenta, vamos dizer assim, desse não equilíbrio. Pensa como você falou, se a gente pensar no corpo, quando o corpo está doente, então vem uma doença, assim, vem um vírus, o corpo vai encontrar maneiras de combater essa doença, esse vírus, sim, certo? E aí, através do combate, ele vai, tipo, pelo menos te equilibrar ali pra você, tipo, não, né? Porque às vezes sim, ele não consegue combater o vírus, mas ele consegue encapsular lá a bactéria e tal, pra, tipo, controlar aquilo. Então, a psique é a mesma coisa. Você não está saudável. E o que que seria, tipo, a doença que não está saudável? São coisas que, eventos traumáticos que aconteceram, que deixaram você cheio de sentimentos e coisas que você não conseguiu processar. uhum, Então, desde que você lá era criancinha, foram acontecendo várias coisas na sua vida que foi muito difícil, não conseguiu processar. Então, traumas, isso te deixou cheio de vergonha, de medo, de culpa. E isso seria como se fosse uma doença. Você não conseguiu e até esse momento você não se sentiu capaz de lidar com isso. uhum. E aí, a sua psique, assim como o corpo, encontrou maneiras para lidar com esses eventos traumáticos, como se fosse para encapsular eles, né, igual a bactéria, porque no momento, gente, não tô conseguindo lutar, não tô conseguindo erradicar isso, né, e equilibrar minha psique, então eu preciso de uma maneira para que você não entre em contato com esses conteúdos traumáticos e não só não entre em contato com
os conteúdos que já estão na sua psique, então dores, né, a lembrança do evento traumático que você teve, as dores, a culpa, tal, que você já tem guardado, mas também que você não caia novamente em atitudes, né, na sua vida que vão ser traumáticas igual. É uma coisa assim, tipo de você evitar a dor, né? Você enfiou o dedo na tomada, você aprendeu que Isso, aquilo te causa uma dor, você sabe que você não enfia mais o dedo na tomada. exatamente. Ou aquela do o gato escaldado tem medo de água fria. Então é como se assim, foi tão terrível, né, o gato ser escaldado, que você começa a evitar todo Ai, tipo coitado do gato. de situação, porque a água fria não vai escaldar ele, mas você começa a evitar então qualquer coisa, às vezes coisas que não iam ser traumáticas, mas fica uma coisa tão forte porque eu preciso evitar. E isso tudo é um recurso inconsciente da sua psique. Então você não pensa conscientemente, vou evitar tal situação, ou estou fazendo isso. É uma coisa automática, assim como o nosso corpo, a gente tem o cérebro, né, que tá lá na sua mente, está pensando as coisas, mas você não pensa a respeito do meu vou mandar meu anticorpo bater na bactéria e Não é, tal. você não controla nem a sua respiração, você respira automaticamente. Exatamente, tem coisas que é automático e na psique é a mesma coisa. Ela Tem também coisas tem que são mecanismos automáticos. automáticos. Então, automaticamente aconteceu o trauma, ela já vai criar automaticamente recursos para quê? Impedir você de se meter em outras situações que vão ser traumáticas e te afastar, então, da própria dor, né? Reprimir dor e qualquer outra situação que possa causar dor. E aí, que recurso é esse? O sabotador. Então, quando ele tá te falando, te cobrando para agir de tal forma, essa cobrança é para você agir de uma forma que não vai causar a mesma dor que causou. Uma cobrança de você se tornar uma pessoa que vai ser de certa forma perfeita, e aí, se você é perfeito, não acontece nada de errado, né? Você não faz nada de errado, ou seja, não acarreta nenhuma dor. Uhum. Por que que a gente enxerga ele como vilão, então? Se a gente imagina que, ou quando a gente pensa numa mãe super protetora, e ela tá, tipo, prendendo a criança dentro de casa. E a criança, ela não entende o motivo da mãe. Uhum. Porque a mãe, ou esse guarda, então, tá, tipo, impedindo você, e às vezes vai falar, vai xingar você, falar, não, vai lá fora, você é inútil, você não vai conseguir lidar com as coisas que estão lá fora, você é incapaz. E tá falando isso para convencer a pessoa a não sair, certo? Uhum. Então está agindo como um guarda de prisão. Mas você está agindo por causa de um motivo. Porque se você sair, você vai lidar com a dor. A dor tá lá fora. E assim, esse sabotador não sabe ainda se você é capaz ou não de lidar com essa dor. Enquanto ele acha que você não é capaz, você vai ficar lá dentro. Ele vai fazer Uhum. de tudo para você ficar lá dentro. Só que a criança não tem como entender isso. Ele Uhum. vai ficar triste, vai ficar magoado, vai ver essa pessoa como um vilão, porque de certa forma está agindo como um vilão, mas um vilão com um propósito de te afastar de uma coisa que vai te machucar. É um mecanismo de autodefesa. Eu não entendo muito bem, mas uma vez que você iniciou esse mecanismo, ele vai ficar aí para sempre. Teve o trauma e iniciou esse mecanismo de aparecer o sabotador na sua vida. Eu acho que esse mecanismo ele apareceu, você falou, na medida que você precisa dessa defesa. Se um dia você não precisar mais dessa defesa, ele não tem mais necessidade. Só que quando que você não vai precisar? Quando você está preparado para enfrentar as coisas ou quando você enfrentou as coisas até Quando o você final? enfrentou, sim. Exatamente. Então, no momento que você se sente preparado, você fala assim, estou preparado. Ele vai falar, tipo, ok. Mas quem disse que você tá mesmo? É igual, sei lá, você tá numa missão lá, fala pro herói, você tem que ir lá derrotar aquele vilão e fala, você tá preparado? E ele fala, tô preparado, mas você falar e você ir lá experienciar aquela luta Prepara, é outra agora coisa. é hora. As pessoas criaram, né, esse mecanismo para enfrentar o sabotador. Só que as pessoas vão dizer Na assim, verdade, é pra funciona. combater, né? Isso, Combater. para combater. Funciona. Na verdade, não funciona, porque você vai ficar lá combatendo, tipo, não, eu consigo sim e tal, mas ele sempre vai ficar lá. Uhum. No fundo, vai ser um combate eterno, que você pode achar que tá por cima, mas ele tá sempre te guiando pra rota de desvio da dor. Tá, mas e como a gente faz, então? Porque, óbvio Uhum. que você não vai aparecer e falar assim, tô preparado já, vou lá. E ele vai deixar você passar.
Por favor, faça. É óbvio que não é assim. É óbvio que você vai continuar tendo esses pensamentos, essas Claro. ações. O caminho é, então, você entrando em contato com a dor. Porque você falar pra ele, eu tô preparado. E ele vai falar, tipo, quem diz que eu acredito em você? Então você precisa provar que está preparado. E prova como? Sendo capaz de lidar, então, com toda a dor, com o seu medo, com suas vergonhas, com a sua culpa. Então, com sentimentos negativos. Se você consegue lidar com isso de uma maneira saudável, você prova que está preparado para ele te deixar passar um pouquinho mais para frente. E aí ele pode se tornar o seu próprio caminho para isso. É como eu falei, se ele vem e fala para você, ah, você é inútil, você nunca vai conseguir fazer tal coisa. E você, em vez de encarar ele como um vilão, encara como um mestre. Se ele falou isso, quer dizer que eu sinto isso. Então, como eu trabalho esse sentimento de me sentir inútil? Por que, que eu me sinto inútil? Que coisas que eu posso fazer para me fortalecer, para ir mudando essa crença dentro de mim? Então, ao invés de tipo eu ficar gritando para ele, não, eu não sou, mas eu tenho essa crença. Se eu trabalho essa crença dentro de mim e aí me fortaleço, aí eu tô lidando com dor, né? Mas é um exemplo, porque como assim eu trabalho essa crença? É você experienciar o contrário. Uhum. Então, se você acha que você é um inútil, o que você pode fazer para experienciar o contrário? Então, fazer uma coisa e se sentir o contrário. Não, eu consegui fazer isso. Tem pessoas que vão te apoiar e vão falar: não, você consegue. Ó, tipo, olha o que você já conseguiu. A mudar a maneira como você enxerga isso. E eu acho que muda a maneira que a gente enxerga só quando a gente tem apoio de outras pessoas. Mas pelo que você falou, para lidar com uma crença muito forte, além de você ter o apoio, claro, é você ter experiências diferentes daquelas que você acredita. Experiências positivas. Não é só você ficar falando na sua mente, Não, porque quando a nem gente fazendo só. um mantra. Você precisa ter a experiência. Eu acho que falar, ou combater assim com falar, então se eu vou falar pra ele, não, eu consigo e tal, só se estiver aliado com uma experiência. Adianta eu falar pro meu sabotador, não, eu consigo sim, eu sou capaz, se eu não acredito nisso? Não. Agora, se eu já tive várias pessoas que estão do meu lado, estão falando, não, você é capaz, estão me ajudando, e aos pouquinhos eu fui fazendo coisas e vi que mesmo errando, mesmo sentindo vergonha, mesmo sentindo mal, eu fui sendo capaz, então eu consigo aliar esse discurso a experiências positivas. Eu acho que o sabotador te ajuda a identificar quais são as suas experiências negativas, quais são os seus medos, quais são suas travas. E aí, quando você tem isso em mão, enxerga que o que ele está falando não é só um discurso vazio para te derrubar, ele está dando voz aos seus medos. E aí, se eu pego esses medos e falo, são crenças reais dentro de mim, e como eu combato isso? Com experiências contrárias, né? Mas eu preciso experienciar coisas que vão me dar essa confiança. A gente não cria confiança do nada. Então, eu vou continuar tendo medo, mas eu não vou ser afetado por isso, ou eu vou ter recursos para lidar com isso. Porque eu já tenho muitas experiências que me dão confiança. Sempre vai ter medo, mas também vai ter a confiança. Aí, uma hora, o sabotador ele praticamente não é mais necessário. E ele quase não te incomoda mais. Então, a gente fica por aqui. Se você gostaria de ver mais vídeos como esse, deixa o seu like, siga a gente. Coloca no comentário uma sugestão de que assunto que você gostaria de ver discutido aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.